Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje. Vamos meditar na palavra. E o texto que eu quero compartilhar com você no dia de hoje está no livro do Êxodo, capítulo 23, a partir do verso 1. E a palavra do Senhor nos diz assim: Não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer o mal e, num processo, não deponha com a maioria para torcer a justiça. Não seja parcial nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Não perverta o direito do pobre que vem até você com a sua causa. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificaria o ímpio. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. Amém? Queridos, estava no dia de hoje fazendo meu devocional e meditando exatamente nesse texto de Êxodo, no capítulo 23. É interessante que o livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia Sagrada, faz parte do livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, escritos por Moisés. E é interessante que Êxodo 23 traz algumas orientações que o Senhor havia dado a Moisés para transmitir para o seu povo, o Israel, o povo que estava aí saindo do Egito. E ele começa no verso 1 dizendo algo interessante, algo que faz parte do nosso contexto hoje. Ele diz assim, no verso 1, não espalhe notícias falsas. Como se diz nos dias de hoje, não espalhe fake news. Moisés começa dando algumas orientações, ele fala assim, olha, não espalhe notícias falsas, não deem fake news. E isso também serve para nós hoje. Ele diz, não entre em um acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. No verso 2 ele diz, não siga a multidão para fazer o mal. E num processo, não deponha com a maioria para torcer a justiça, para ser uma pessoa injusta. É interessante que no verso 4 ele diz assim, se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo de sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Ele então começa a falar sobre ações que nós devemos ter com relação àqueles que muitas vezes, queridos, não gostam de nós, que são considerados, que olham para nós e nos veem como inimigos. E ele fala até no verso 5 de pessoas que odeiam a gente. Isso nos faz lembrar de uma palavra do Senhor Jesus, quando ele fala, olha, se vocês amarem somente os seus amigos, os ímpios, os publicanos também fazem a mesma coisa. Mas ele diz, olha, vocês devem amar os seus inimigos. Vocês devem orar por aqueles que os perseguem. Precisamos, queridos, ser diferentes do mundo. E na sequência, no verso 6, ele diz, não perverta o direito do pobre que vem até você com a sua causa. Fique longe da falsa acusação.
Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Verso 8. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Verso 9 ele diz: não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. Algumas instruções, queridos, que nos levam a refletir. Que você no dia de hoje também possa refletir sobre isso. Que nós juntos possamos fazer a diferença como Moisés estava ensinando ao povo de Israel. E assim como Moisés estava ensinando ao povo de Israel, o Senhor, por intermédio da palavra dele, também tem nos ensinado. Que o Senhor no dia de hoje, querido, te abençoe. Em nome de Jesus.